Olá! Nessa videoaula nós vamos ver as peculiaridades de cada um dos algoritmos de ordenação que nós aprendemos no decorrer dessa disciplina. Então aqui eu fiz um código em C que contém todos esses algoritmos e nós vamos ver como eles se comportam ordenando diversos conjuntos de dados. Dados aleatórios, dados já ordenados, dados ordenados de forma decrescente, dados um pouco só aleatórios, ele é praticamente ordenado, mas com uma pequena aleatoriedade, e isso com os diferentes algoritmos e em diferentes tamanhos de dados, beleza? Bom, então aqui eu vou mostrar o código primeiramente, né? Vou passar por cima bem rápido a parte dos algoritmos em si, que nós já vimos, mas o que for diferente dessa parte de ordenação, dos algoritmos de ordenação, eu vou passar com um pouco mais de calma para você ver como executar esse código, beleza? E aí eu vou deixar esse código também disponível na plataforma, então você vai poder baixar e testar e executar, ok? Bom, então aqui primeiro, né, nós temos um código em C, então nós temos a inclusão de bibliotecas aqui em cima, né, a biblioteca padrão de entrada e saída, o stdio, nós temos o stdlib, a string, estou mexendo com string aqui, e time.h, que eu também estou mexendo com o cálculo do tempo da execução de determinados algoritmos. Bom, primeira coisa, a gente tem algumas constantes. Uma constante é a constante de dados. Esse aqui vai ser o tamanho dos dados que eu vou ordenar. Por exemplo, neste caso aqui, eu coloquei 100.000, ou seja, a gente possui 100.000 dados a serem ordenados. Vai ser um vetor de tamanho de 100.000 elementos. Então, isso fica bem interessante quando a gente começa a trabalhar com vetores grandes, para perceber que existe uma grande diferença, sim, de qual algoritmo de ordenação nós vamos utilizar. Então, professor, por que a gente precisa aprender esses 6, 7, 8 tipos de algoritmos? Então, a gente vai ver que se a gente tem um conjunto de dados muito grande, tem alguns algoritmos que não é interessante de se utilizar, porque eles vão ficar bastante lentos. Okay? A questão do bucket sort, né? Eu já coloquei aqui o tamanho do balde, né? Coloquei um balde de tamanho 10.000, já que nós vamos ter 100.000 elementos, né, para serem ordenados. Número de baldes, já coloquei 100. O range seria os valores possíveis de serem, que vai ter no meu conjunto de dados. Então, eu colocando 1.000, ele vai ter algo em torno de 0 a 999. Beleza? Então, o conjunto de dados vai conter esse range de valores aí, entre 0 e 999. E essa debug eu coloquei 0, só porque tem uma função que faz uma impressão de alguns valores. Se o debug for 0, ele não vai imprimir nada, e se eu mudar para 1, aí ele imprime alguma coisa. Eu trabalhei também com tipos enumerados, o enum. Então aqui eu tenho um enum para definir qual conjunto de valores será ordenado. Então aqui a gente pode configurar, né? Eu deixei alguns tipos. A gente tem um conjunto aleatório, que seria no qual os dados que eu vou ordenar, o array, ele vai estar totalmente aleatório, totalmente desordenado. Crescente, ele vai estar ordenado crescentemente. Então se o meu vetor é de tamanho 100.000, ele vai começar lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim ele vai embora até chegar lá no 99.999, beleza? O decrescente seria o inverso, né? Ele começaria do mais alto, do 99.999 até o 1. E o quase ordenado, eu fiz o seguinte, toda vez que o décimo elemento, né, ou seja, o que na verdade, que o resto 10 for 0, ele for divisível por 10, ele vai ser aleatório. Então ele vai ficar algo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai vir um número aleatório, por exemplo, 95. Aí vai continuar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí vai vir um número aleatório, por exemplo, 35, e assim por diante, beleza? Bom, e aí eu já inicializo esse vetor, que primeiramente a gente vai ordenar com a ordenação, aqui eu coloquei crescente, ou seja, os dados eles vão estar crescentes. Então ele vai estar de 1 a 99.999. E também eu fiz aqui um outro enum que seleciona os métodos que nós vamos avaliar aqui, que é o método bolha. O Bubble2 seria o método bolha melhorado, o método de seleção, o método de inserção, o método merge, né, o merge iterativo, seria o merge 2, o quicksort, o bucket sort e o método de contagem, beleza? Então, esses são os métodos. Aí eu tenho a estrutura, essa estrutura a gente já viu nas aulas que tratavam sobre os algoritmos de ordenação. Aqui só os protótipos das minhas funções, no caso dos meus procedimentos, né? E aí eu venho em si as implementações. Então aqui a gente tem a implementação que a gente viu lá na aula, que a gente tratou de bucket sort. Aqui vem
que a gente tratou de merge sort, né? Então tem o merge sort recursivo, o merge sort iterativo, o método bolha melhorado, né? O método de inserção, o método de seleção, o método de ordenação por contagem, o quicksort, certo? Então a gente tem aqui em cima todos os tipos, todos os métodos de ordenação que nós estudamos. Eu já coloquei aqui nesse arquivo. Então vai ser bem interessante, que vai ser aqui praticamente uma biblioteca que você pode vir aqui e consultar os códigos que a gente aprendeu. Bom, aí tem uma função para imprimir vetor, que ele recebe um vetor por parâmetro e o tamanho do vetor que vai ser impresso. E aí eu coloquei aquela variável debug, lembra que eu coloquei lá em cima, né? Eu tenho uma constante debug que ela começa como 0. Se eu deixar como 0, ele não vai imprimir nada, mas se eu mudar para qualquer valor diferente de 0, aí sim ele vai imprimir o vetor. Então eu fiz isso mais para caso eu queira mostrar alguma informação a mais, né? Ou caso você, quando estiver utilizando esse código, você quer mostrar mais informação, você liga aquela variávelzinha e ele começa a imprimir mais coisas no seu código. Então isso aqui é uma prática também bastante interessante de ser utilizada quando você for implementar algo. Bom, e aí eu tenho o meu método ordenar. O método ordenar, ele na verdade aqui, ele é um método que ele vai chamar todos os outros métodos de ordenação, certo? O método bolha, o método merge, assim por diante. E o que ele recebe por parâmetro? Ele recebe o vetor para ordenar, ou seja, o vetor que está bagunçado, não sei como ainda, né? Porque eu falei que a gente vai ter 4 formas, né? 4 tipos de vetores. O totalmente aleatório, o crescente, o decrescente e o um pouco aleatório só, né? Então, o vetor para ordenar e o tipo, que vai ser qual que é o método da vez, né? Que eu vou mandar para ordenar. E aí, o que ele faz aqui nesse procedimento? Bom, eu gero aqui 2 arrays auxiliares, certo? Eu faço um main copy, esse main copy aqui é uma função em C, para eu copiar o array, por quê? Porque eu não quero mexer nesse vetor para ordenar. O vetor para ordenar vai ser um vetor que, se ele vier aleatório, eu quero que continue aleatório, certo? Eu não quero mexer com ele, porque esse mesmo vetor eu vou utilizar com diferentes métodos de ordenação. Então, por isso que eu faço esse main copy do vetor para ordenar para o aux array. E eu estando com esse outro aux array aqui, né? Então eu consigo trabalhar com esse aux array, que seria o meu vetor auxiliar, e esse vetor auxiliar, se ele alterar, ele não altera esse outro meu vetor aqui para ordenar, beleza? Então o vetor ordenado, depois que eu chamar o método de ordenação, vai ficar neste cara aqui, certo? E esse segundo vetor, o vetor para ordenar, ele vai continuar sendo o vetor bagunçado, entendeu? Então, ok. Tem uma variável aqui, seria um string, né, um vetor de caracteres, com tamanho 30, para adicionar o nome do método. A gente já vai ver onde a gente vai usar isso. E esse clock t aqui, ele é simplesmente uma variável para eu conseguir controlar o tempo que levou à execução do meu código. Bom, então aqui eu começo a iniciar a contagem de tempo. Então tem aqui t, recebe clock, então ele começou a contar o tempo aqui, startei a contagem de tempo. Aí eu fiz aqui um uso de um switch, né, que seria um caso, para que a gente consiga reaproveitar esse procedimento, certo? Eu não quis que o código ficasse com muita cópia. Então, eu fiz isso para a gente minimizar aqui o tamanho do nosso código. Então, perceba que eu recebo o parâmetro, o tipo que é o método que vai ser utilizado. Se é o bolha, se é o merge, assim por diante. Então, eu faço switch tipo. Então, caso bolha, eu faço alguma coisa. Caso bolha 2, faço outra coisa. Caso seleção, faço outra coisa. Então, para cada um dos métodos, eu fui e chamei, né? Então, assim, se eu pedir para fazer o merge, eu chamo o merge sort, passo o vetor auxiliar, passo os dados, quer dizer, o tamanho, né? O conjunto de dados, que vai ser o número, o tamanho dos meus dados. E aí eu faço string copy merge sort para o nome, certo? Então, minha string nome, que é meu vetor de caracteres, vai conter o nome merge sort e eu mandei ordenar o vetor auxiliar. Depois que eu saio do switch case, eu finalizo a contagem de tempo dessa forma. Olha, clock menos t, ou seja, eu sempre pego o clock, que é o clock atual, e depois que termina eu pego o clock novamente, mas subtraiu o clock que estava quando eu iniciei a minha execução. Depois, para eu calcular, eu preciso dividir por essa constante aqui, clocks per segundo, né? E aí eu vou ter já essa minha variável time taken aqui, vai ser em segundo o tempo. Então, o que eu preciso para calcular o tempo? Eu preciso aqui para iniciar, né? T recebe clock e depois, né? Ele recebe clock menos T, beleza? Que o clock, ele vai ser o clock do momento e depois ele vai passar um tempo executando algo, depois ele pega o clock novamente, então eu subtraio, né, o clock final pelo clock inicial e eu vou ter aí a distância que teve de um clock e outro. E aí eu consigo calcular o tempo em segundos.
E aí eu só escrevo aqui, né, o método, qual foi o método que chamou, então por isso que eu faço a cópia para o nome, e o time taken, ou seja, eu fiz aqui uma função meio que genérica de ordenar, na qual o tipo que vai ser ordenado vai depender do parâmetro que vai ser enviado aqui para essa função. Ok? Bom, e aí eu tenho minha função main, que é a função que vai fazer aí que vai chamar, né, o meu método de ordenação. Então, a primeira coisa, eu defino 4 vetores, né, a serem ordenados, que são os vetores que eu chamei de dados aleatórios, que vai conter os dados totalmente aleatórios, o que vai estar ordenado crescentemente, o que vai estar ordenado decrescentemente e o que está quase ordenado. E aí eu tenho também uma variável auxiliar aqui que é o vetor para ordenar, ou seja, eu vou mexer com esses outros 4 vetores, vou prepará-los e eu vou jogar para esse vetor para ordenar. Bom, e aí como que eu faço? Primeiro, para inicializar o vetor, eu percorro o vetor, né? Então ele vai de o i0 até o i menor que dados, lembrando que dados é o número o tamanho do meu vetor, certo? E aí quando ele for aleatório, o que eu faço? Ele recebe range, né, que vai dar um número aleatório, né? O range é uma função que retorna um número aleatório, e eu faço o resto range. Lembra que o meu range estava como 1000 lá. Então se eu faço algo resto 1000, então ele sempre vai ficar algo entre 0 e 999, beleza? Bom, aí quando é ordenado crescentemente, basta ele receber o i. Quando é ordenado decrescentemente, basta eu pegar dados menos i, ou seja, eu vou pegar lá 100.000 menos 1, depois 100.000 menos 2, depois 100.000 menos 3. Então vai ficar algo ordenado decrescentemente. E depois eu tenho também o meu vetor quase ordenado, que eu faço o quê? Eu recebo o i, mas quando o i for resto 10 for igual a zero, ou seja, quando o i for divisível ali por 10, né, eu pego esse dado quase ordenado e recebo um valor aleatório. Então ele vai estar sempre assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, valor aleatório. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, valor aleatório, e assim por diante. Depois eu faço o seguinte, eu tenho meu switch aqui, e esse switch, ele simplesmente, se o tipo de ordenação que eu escolhi for aleatório, então eu faço uma cópia, né, dos dados aleatórios para o vetor para ordenar. Se ele for crescente, eu faço uma cópia dos dados ordenado crescentemente, né, para o vetor para ordenar. Se ele for decrescente, eu faço uma cópia dos dados ordenados decrescentemente para o vetor para ordenar. E o quase ordenado, eu copio o meu vetor de dados quase ordenado para o vetor para ordenar. Ou seja, dependendo do tipo, né, dos meus dados que eu selecionei lá na minha variável, lá em cima, quando eu comecei, né, esse vídeo, a depender dele, eu vou escolher quem que eu vou copiar para esse meu vetor para ordenar. E depois que eu tenho isso, aí eu venho e faço a invocação dos meus métodos de ordenação. Então, primeiro chamo o método bolha, depois o método bolha melhorado, inserção, seleção, merge, o merge interativo, o quick, o bucket e o count. Ou seja, eu chamo cada um deles e toda vez que eu chamo um desses métodos, ele inicia a contagem do cronômetro, ele termina a contagem do cronômetro, ele ordena também, né, durante esse tempo de iniciar e terminar o cronômetro, e ele mostra na tela o tempo que ele levou para a execução. Beleza? Então aqui, este é o código que mostra para a gente, né, que vai mostrar para a gente como que cada um dos algoritmos de ordenação eles se comportam com diferentes tamanhos de dados e também com diferentes tipos de dados, certo? Quando eu falo diferentes tipos, na verdade estou querendo dizer diferentes organização dos dados, né? Se eles estão crescente, decrescente, se ele está totalmente aleatório, assim por diante. Então a gente vai conseguir ver como que cada algoritmo se comporta nessas especificidades, beleza? Então vamos continuar lá e vamos dar uma olhada na execução desse código. Então vamos agora dar uma olhada na execução deste código. Então, primeiramente, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que nós vamos configurar aqui. Por exemplo, eu estou selecionando um conjunto de 10 dados, vão ser 10 números. Configurei meus baldes também, tenho 100 baldes, tamanho de cada balde 1000, então é um número bastante grande. E os valores entre 0 e 999. E o vetor ele vai estar em formato aleatório, beleza? Então, na hora que eu venho aqui, eu compilar, né, lembrando de GCC, compilar aqui o código e vou executá-lo. Quando eu executo, perceba que é muito rápido, né? Então, já mostrou aqui o método bolha 0.000002 segundos. Então, a gente não vê aqui uma diferença prática. Por quê? Porque é um conjunto de dados muito pequeno. Mas se a gente vem e aumenta o número de dados para 1000,
como que fica, né? Vamos voltar aqui, vamos compilar novamente, certo? E vamos executar com 1000. Com 1000 elementos, né, a gente já viu que subiu um pouco, né, o método bolha, já viu que o 2 estava no nosso último algoritmo, né? E agora a gente já está na casa aí dos centésimos de segundos, né? Então a gente já começa a ver que começa a fazer diferença. E se a gente colocar 10.000, né? Como que fica? Vamos aqui executar novamente, né? GCC, vamos executar. E a gente já começa a perceber aí que já está na casa dos décimos de segundo aqui no método bolha, né? Então a gente já está começando a crescer bastante. E se a gente aumentar aqui 10 vezes? Né? Então vamos aumentar de 10.000, a gente aumentou para 100.000. Beleza, aumentei para 100.000. Será que ele vai levar 10 vezes mais? Se ele for levar 10 vezes mais, ele vai levar 4 segundos. Mas como a gente sabe que o método bolha ele não é linear, ele é quadrático, então provavelmente esse valor ele vai levar muito mais do que 4 segundos. Então, como você pode perceber, eu já estou executando e agora sim fica bem claro a diferença da importância de eu saber qual método de ordenação é interessante utilizar. Por quê? Porque aqui eu tenho um método bolha. O método bolha ele tá executando ainda, né? E já passou tempo. E você vai ver que quando começar os métodos mais rápidos, né? O método merge, o método quick, o método bucket sort, o contagem, eles vão passar aí numa fração de segundo, certo? Ele vai passar muito mais rápido do que o nosso método bolha, que está levando aí muito mais do que 4 segundos. Então foi 42 segundos no método bolha. Provavelmente vai ter algo um pouco menos, porque o método bolha melhorado ele é um pouco mais rápido, mas ele também não vai fugir muito disso, ele vai ficar na faixa aí dos 39 segundos, 30 segundos mais ou menos. Aí, cortei o vídeo, né? Temos aqui o resultado do método bolha com 39 segundos. Ainda vem o método de inserção, o método de seleção, né? Você já vê que a inserção já é um pouco mais rápido que o método bolha, levou 8 segundos. O método de seleção também provavelmente vai ser um pouco mais rápido aí que o método bolha. A gente tem que o método bolha é o método mais lento. Então o método de seleção ele vai ser um pouquinho mais demorado que o método de inserção, mas você vê ali que o merge, o quick, o bucket, o contagem, ele faz muito rápido. Então aqui fica bem claro a diferença entre um algoritmo que tem aí uma complexidade n log de n para um algoritmo que tem complexidade n ao quadrado, beleza? Então isso ficou bem claro. Então, né, eu vou deixar esse código disponível lá no AVA e você pode mexer nele. Então só tome cuidado que quando você for no número ordenar um valor crescente, o valor crescente ele vai de 1 a 100.000 nesse caso aqui, né? De 1 a 99.999. E o contagem vai dar problema, porque você não consegue ter um vetor de tamanho 99.999. Então aí você vai ter um probleminha com o método de contagem. Então sempre que você for aumentar esses valores, tome cuidado com o número de com o método de contagem e com o método de bucket sort também, porque pode dar problema. Beleza? Então fica esse código de exemplo. Quero que você use ele, brinque um pouco, dê uma olhada nele, para você ver essa diferença na utilização de diferentes algoritmos de ordenação. Ok? Então, até a próxima e bons estudos.